Vamos falar de coisa séria aqui, vamos falar do resultado da Petrobras, que ainda está repercutindo, né, no mercado, porque os números vieram bastante fortes aí, tanto que a ação da empresa ontem subiu mais de 9%, hoje segue aí, né, nesse ritmo, nesse fluxo. O fluxo de negociações também acabou sendo bastante forte, né, depois da divulgação do balanço. Queria saber sua opinião sobre esses números da Petrobras, se você destaca alguns pontos principais que acabaram animando os investidores nesse sentido. Claro, o balanço da Petrobras animou muito o mercado ontem, principalmente ali por causa daquela antecipação de dividendos, tá? Que aí é fruto de toda a política e gestão da Petrobras, que eles estão conseguindo gerar muito caixa e fazer essa antecipação. Mas eu quero propor aqui a gente começar ali bem do início e explicar o modelo de negócio da Petrobras, tá? A Petrobras, ela basicamente tem três braços de atuação. O primeiro ali seria a exploração e produção de petróleo, onde ela está ali focando basicamente nas águas profundas e ultra profundas, né? O pré-sal ali, o pós-sal. Eles têm também aquele braço de refino, onde ela tem todo aquele trabalho de comercializar, transportar a gasolina, o diesel. E a gente tem também a parte de gás e energia. Então, é bom a gente saber que a Petrobras ela é líder mundial no sentido de exploração e produção de águas ultraprofundas. E ela tem uma atuação ali basicamente em dois campos, tá? Que seria o de Campos, a bacia de Campos e a bacia dos Santos. E ela tem caminhado por uma política que já está aí há algum tempo, mas que a gente viu uma permanência nessa gestão do Silvio Luna, que é o desinvestimento em ativos non-core. E basicamente o que a Petrobras ela quer dizer com isso? Ela quer focar no que é essencial e no que ela faz bem, que é aquela produção ali no pré-sal. Então, até ontem a gente viu ali a Petrobras contratando o JP Morgan para vender ali a fatia da Braskem, algo que ela também já fez há um tempo atrás na BR Distribuidora. Ela vendeu aquela fatia na BR Distribuidora ali no início de julho. Então, a Petrobras ela está muito caminhando nesse sentido. Ela está vendendo campos onshore para 3R Petróleo e enfim, isso é muito positivo para o mercado e para a empresa como um todo. Daí, voltando agora para aquele balanço que a gente viu ser apresentado nessa semana, que foi um balanço fortíssimo, a gente pode, então, separar essa análise a partir daquelas três áreas que ela tem atuação. Então, olhando para aquela primeira área, que seria de produção e exploração de gás, a gente vê que o volume de exploração e de produção, ela continua estável. Mas o que está acontecendo para que a gente tenha receitas cada vez maiores da Petrobras? Basicamente, é o preço do Brent, que seria o preço do petróleo no comércio internacional, ele está se valorizando. No segundo trimestre ali, a gente viu que o preço do Brent ele estava cerca de $60. No ano passado, lá no segundo trimestre do ano passado, estava ali perto de quê? Era 30, $20, não lembro ao certo. E nesse trimestre, no segundo trimestre de 2021, a gente vê que o preço de petróleo ele foi negociado ali próximo de $68. Então, essa valorização do preço de petróleo, ela está ajudando e muito a Petrobras a aumentar as suas receitas. E é basicamente isso que aconteceu, né? A gente viu aí que a área de produção e exploração ela foi beneficiada por essa maior cotação do Brent, o que acabou compensando ali o aumento da participação do governo que foi nos royalties. Então, isso foi positivo. E olhando agora para a segunda área, que seria aquela de refino, transporte e comercialização. Nessa área, a gente vê basicamente aquela questão macro de retomada econômica, tá? As pessoas estão começando a sair mais de casa, a voltar à sua vida aspas, normalizada, né? A gente está vendo aí, então, um maior consumo por combustíveis e toda essa questão aí macro acaba ajudando a Petrobras e ela acaba aumentando a sua receita ali nessa parte. Então, a gente vê ali um EBITDA, uma alta do EBITDA de mais de 10.000% se a gente comparar ao segundo trimestre de 2020. Só que a gente não pode fazer essa comparação porque, claro, é uma base de comparação muito fraca, visto que no segundo trimestre do ano passado a gente estava ali naquela parada, né? Todo mundo ali dentro de casa. Então é uma base de comparação que não funciona. Geralmente a gente vai comparando trimestre a trimestre, né? Por causa desse evento que aconteceu aí, que não é algo recorrente, tem uma pandemia, né? Uma pandemia a cada 100 anos. Então, olhando assim, trimestre a trimestre, a Petrobras também ela continua a aumentar o seu volume.
E o outro ponto, que é aquele ponto lá de gás e energia, a gente vê que a crise hídrica ela acaba também ajudando a Petrobras, porque ela consegue gerar energia elétrica e acabar distribuindo ali para as indústrias e também para termoelétricas como um todo. Então ela conseguiu se destacar nas três áreas, né, em relação tanto ao primeiro trimestre quanto também ali na base anual. E os pontos centrais ali que animaram o mercado, como eu falei no início, foi a questão da desalavancagem e da pagamento de dividendos. O que está acontecendo? A Petrobras, então, ela está conseguindo fazer um caixa enorme, né? Muito por causa daqueles fatores macroeconômicos, onde a gente vê o preço do Brent favorecendo toda a empresa como um todo, a gente vê o volume aí sendo normalizado, e então a gente consegue fazer com que a Petrobras pegue todo aquele caixa que ela está gerando e que ela consiga abater a dívida que ela tinha antes. Então, ela consegue diminuir ainda mais o endividamento líquido dela, a dívida líquida sobre o EBITDA, que foi para 1,5 no segundo trimestre agora de 2021. Então, ela está gerando tanto caixa que ela se dá ao luxo dela querer antecipar os dividendos, sabe? Sem que isso termine o ano. Ela antecipou os dividendos de 2021, sendo que o ano nem acabou. Então, está muito forte, o balanço da Petro está muito forte. E o mercado também está olhando para a questão da política de dividendos. Porque existe no contrato da Petro algo dizendo mais ou menos assim, que quando ela consegue diminuir ali o endividamento bruto para baixo de 60 bilhões de dólares, ela pode alterar ali a sua sistema de remuneração, ela pode aumentar o sistema de remuneração, o que, né, ela vai acabar distribuindo mais dividendos ainda do que o esperado. Então, basicamente foi isso aí que acabou animando o mercado. A gente viu aí a antecipação de dividendos, vai ter o pagamento de R$ 1,61 em agosto e mais 81 centavos ali por ação lá em dezembro.